Fala galera, bem-vindo ao canal Devocional com Deus. Aqui é o pastor Gabriel Serafim e eu quero ser uma ferramenta de Deus para abençoar a sua vida. Hoje nós estamos no nosso quarto vídeo da nossa maratona de caminhada à santidade ou caminhada da santificação. E hoje é o quarto vídeo, nós temos já 3 vídeos desta mesma série. Se você ainda não viu, busca aí no canal, nós temos o vídeo número 1, 2 e o 3 que são importantes para esse vídeo. Porém, esse vídeo vai falar sobre um tema que é crucial para a santificação. E o tema seria como se livrar do pecado, ou como você se livrar dos seus pecados. E o texto que nós vamos ler estará no livro de Romanos, capítulo 3, do verso 20 até o verso 31. E talvez é um texto que você já conheça, mas antes de entrar no texto eu já quero pedir perdão a você por não ter conseguido colocar este vídeo às 8 horas da manhã, como combinado. Por motivos técnicos nós não conseguimos colocar às 8 horas da manhã, estamos aqui gravando e agora vamos estar postando logo mais agora à noite. E eu quero contar com a sua colaboração para você compartilhar, para você curtir, para você comentar e para você também maratonar aí essa maratona que vai ter de 7 vídeos, não perca nenhum. Porém, esse tema é um tema muito extenso, como se livrar do pecado. E por isso eu dividi ele em 2 partes. A parte número 1 vai ser hoje e a parte número 2 vai ser amanhã. Então, para você entender a parte número 2, que é a parte de amanhã, você tem que ver esse vídeo de hoje, senão vai ficar um pouco picotado aí das informações, de casar as informações. Mas eu tenho certeza de que Deus vai fazer algo tremendo. Talvez até passe um pouquinho dos 20 minutos, porém eu vou fazer o máximo para ficar entre 15 e 20 minutos, porque é a nossa proposta de devocional. Por isso, vamos ao texto? Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só e que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes a estabelecemos. O fato é, o que nós estamos lendo aqui a respeito da fé e da graça de Deus, que nesse texto caminham juntos, é que o apóstolo Paulo ele dá um panorama sobre a graça e sobre a fé, e nisso ele coloca a lei, né, ora tida ou mantida pelos judeus como a base de seus ensinamentos. A proposta de Paulo não é que a lei deixe de ser seguida,
é para que realmente ela seja seguida. Mas o fato é que o apóstolo Paulo, a partir do texto, nos faz pensar que pela lei não havia como a justificação, ou como houvesse justificação. Pela lei não iria se haver justo. Essa é a verdadeira face da lei. Essa é a verdadeira face do que havia como pauta para os judeus. E sobre essas coisas, o apóstolo Paulo faz essa breve reflexão dizendo que sobre a lei não iria acontecer a justificação, não iria acontecer de haver um homem que não cometesse algum tipo de desvio, algum tipo de delito. E por conta disso, se for pego em qualquer uma das partes da lei, você é condenada por toda ela. Texto inclusive do apóstolo Paulo. Então, aquele que vive pela lei, ele não é tido, vamos dizer assim, como justo de uma maneira fácil. Inclusive, de uma maneira que o apóstolo Paulo aqui, pelo entendimento que nós estamos lendo, me faz pensar que seria quase que impossível. Haja visto o texto de Martim Lutero, que me chama muito a atenção. Um homem que conhecia Deus, um monge agostiniano, um homem que conhecia os princípios de Deus. Porém, ele entende firmemente a lei do Senhor. E por conta disso, ele não conseguia se achar um homem justo, um homem santo. Lembre que nós estamos na jornada da santificação. E um homem que estudava a lei, que fazia ali as suas orações, os seus sacrifícios, porém ele não se julgava justo, porque pela lei, em alguma dessas coisas, ele não conseguia ser perfeito, né? E ele se cobrava muito diante disso. Há um texto de Lutero, inclusive, que ele diz assim: eu às vezes preferia estar na presença de um demônio, ou seja, preferia enfrentar um demônio do que encarar a presença de Deus, porque em mim eu não sentia-me digno. Estou me parafraseando o que Lutero vai dizer. O fato é que olha o coração deste homem que entende a Bíblia, que estuda a lei, que estuda os princípios do Evangelho. A vida de Lutero mudou a partir do texto de Romanos, principalmente no capítulo 1, onde tem a célebre frase lá que todos nós conhecemos de Lutero, quando ele fala que o justo viverá pela fé, e aí ele começa a ter alguns insights de mudança de vida. Então, me faz pensar nesse texto que, pela lei propriamente dito, não existe nenhum homem sequer chamado justo, santo, justificado, verdadeiro, puro. Não existe. Não existe segundo a lei. Porém, por intermédio de Jesus, nós fomos justificados pela graça. E aí, nós somos tornados justos, homens verdadeiros, porque cremos em Jesus, cremos que o sacrifício de Jesus traz a nós o perdão dos nossos pecados e também traz a nós o reconhecimento dos nossos pecados. E assim, podemos dia após dia sermos justificados, segundo o próprio apóstolo Paulo, de graça em graça, de glória em glória, e assim, cada dia mais, nos tornemos mais justos. Então, o texto por si só, ele está querendo explicar isso. Pela lei, não vai haver justo, mas pela graça de Jesus, somos justificados pela fé. Pelo crer em Jesus, somos justificados pela fé. Por isso, há uma ideia de que viver uma vida sem pecado é impossível, porque todos nós pecamos.
Sim, todos nós pecamos. E por isso que a graça de Deus, por isso que a fé em Jesus é tão importante. Porque quando estamos errando, ou quando nós erramos, o Espírito Santo do Senhor nos conduz de volta ao caminho. E pela fé em Cristo Jesus, nós temos acesso imediato ao perdão, à remissão, e não caímos da nossa posição de homens justos e justificados pela glória de Deus, pela graça de Deus. Por isso, meu querido, é possível sim viver uma vida de santidade. É possível sim viver uma vida que rejeita o pecado. É possível sim viver uma vida em que você faça a vontade de Deus. Como, pastor? Imitando exatamente o que Jesus fez. Em Hebreus, capítulo 4, no verso 15, diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém, como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Alguém que foi tentado em todas as formas, alguém que teve os mesmos desejos que nós, que sentiu as mesmas dores que nós, alguém que de alguma forma teve todas as oportunidades de entrar no pecado, de estar no pecado, ou de até cometer algum pecado, mas em tudo foi perfeito e não pecou. Jesus, ele não apenas é o nosso Salvador, mas ele é o exemplo de uma remissão de pecados. Ele é o exemplo de alguém que consegue viver sem os pecados. E tem muita gente, pessoas dizendo e falando: mas Jesus, ele era Deus, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem também. Inclusive o apóstolo Paulo vai dizer que ele não quis por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, se humilhou, assumindo a forma de servo e não fazendo a vontade dele, mas a vontade de Deus, o Pai que estava nos céus. Por isso eu entendo que tudo que Jesus fez não foi a vontade dele, foi a vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós, ela nos faz nos desviar do pecado. Existem 5 pontos que eu quero tratar com você nessa primeira parte, na segunda parte, de como nós podemos nos livrar do pecado. Existem 5 atitudes, principalmente de Jesus, que refletem em nós a perfeição de uma vida sem pecado. A primeira atitude é uma atitude de humildade. 5 pontos, anote aí na tábua do seu coração. Humildade. Essa é a primeira atitude que nós temos que ter. Lembre-se do texto. Ele esvaziou de si mesmo. Ele era Deus. Palavra que, se ele quisesse fazer a vontade dele, ele ia falar e as coisas iam acontecer segundo a vontade dele. Se ele quisesse transformar aquelas pedras em pães no deserto, ele transformaria. Mas ele se humilhou. Ele se esvaziou de quem ele era como Deus para assumir a forma de servo e mostrar para mim e para você que nós podemos sim sermos esses servos do Senhor e, assumindo essa forma de servo, fazer a vontade do Senhor, não a nossa. Então essa humildade vai provocar em você uma santidade que talvez esteja faltando na vida de muitas pessoas. Esse é o primeiro ponto que nós vamos tratar mais à frente, então fica comigo, tá? Na parte 2, inclusive, eu vou falar sobre todos esses pontos com mais detalhes. Eu estou só passando um apanhado geral nessa primeira parte para que você possa entender. Então, humildade. Humildade é um ponto crucial para poder entender como nós podemos nos livrar dos pecados. Vigilância e oração. Você lembra do texto em que Jesus fala: vigiai e orai para que não caís em tentação? Para você não cair na tentação, porque a carne é fraca. O Espírito está pronto, está tudo certo. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Você é imagem e semelhança do Senhor. Mas a carne, ela é fraca. Então, vigilância e oração. É o segundo ponto que nós temos que ter. O terceiro ponto é a graça.
Haja visto que pela graça nós temos acesso novamente ao coração do Pai. A fé, que a palavra diz que a fé em Cristo Jesus, a fé nele, é o que nos justifica, é o que nos traz a ser tido como homem e mulher justo, justificado, absolvido do pecado. Essa palavra justificado, volto a dizer, ela tem uma conotação jurídica, ou seja, de absolvição. Então, pela fé, você é absolvido. E quinto ponto, pela palavra. Pela palavra, e a palavra em si, ela é uma arma que você utiliza contra o pecado e contra principalmente a tentação. A palavra do Senhor e o conhecimento da palavra do Senhor. E esses 5 pontos que nós falamos aqui, humildade, vigilância e oração, graça, fé e palavra, esses são os 5 pontos que vão trazer a você algo especial e vai fazer você se livrar sim do seu pecado. E você será considerado um homem justo e justo, perfeito e perfeito. Você terá certeza da sua salvação. Por quê? Porque você está trilhando o caminho da santificação. Eu vejo muitos homens cristãos, homens de Deus, que não têm certeza. Se morrer hoje, estará com o Senhor. Não tem essa certeza. Então, esse caminho que nós estamos começamos no primeiro vídeo, estamos avançando e agora estamos aprendendo a nos livrar dos pecados. Esse caminho vai nos levar à certeza não só da nossa salvação, mas a certeza de quem nós somos para Deus, de como nós precisamos caminhar para Jesus. Então, é sobre essas coisas que eu quero orar com você e quero pedir a você, não deixe de assistir o próximo vídeo, porque vai complementar exatamente tudo que eu venho falando nesse vídeo. Que Deus abençoe ricamente. Eu quero orar por você. Fecha seus olhos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado. Obrigado por essas pessoas. Obrigado, Pai, pelo que nós aprendemos aqui. Porque pela fé, ó Pai, é que somos justificados. Porque pela lei não havia um justo sequer. Pela lei seria impossível ser considerado santo. Pela lei, em alguma parte, nós estaríamos perdidos, condenados. Mas pela graça em Cristo Jesus, nós somos trazidos de volta ao seio do Senhor. Nós somos considerados santos e santas. Não um pecador lutando para ser santo, mas um santo lutando contra o pecado. Alguém já no patamar de santidade, porque a fé e a graça nos coloca no patamar de homens e mulheres justificados por Deus. Por isso, ó Pai, queremos cada vez mais que essa fé, ela vigore dentro de nós. Essa fé, ela produz em nós o resultado que nós precisamos produzir. Que essa fé possa trazer a nós o esclarecimento de nossas obras e principalmente o reconhecimento dos nossos pecados, para que assim, ó Pai, possamos nos arrepender e, como justos, evitar os pecados e não os pecadores, evitar os erros e não os errantes. Nós precisamos, ó Pai, de verdade, entender isso e fazer, ó Pai, viver, ó Pai, uma igreja santa, justificada e verdadeira, segundo a sua obra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, eu quero dar aquele beijão que você está esperando. Se você só está esperando o beijão, eu tenho certeza disso, que você fica aí até o final falando, eu só vou terminar quando o pastor mandar aquele beijão gostoso e eu alegrar o meu dia. Hoje já está até na parte da noite, mas eu vou postar assim mesmo e vai ser uma grande bênção. Então, não deixe de assistir o próximo vídeo, porque senão o conteúdo vai ficar pela metade, e eu não quero isso para a sua vida. Eu quero que você tenha o conteúdo por inteiro, eu quero que você fique bem abençoado aí e receba o melhor de Deus. Eu tenho certeza que com essa breve introdução, Deus já ministrou coisas grandes na sua vida. Então fica comigo no próximo vídeo, não deixe de assistir. Agora eu vou falar mais uma coisa, senta o dedo aí no curtir, eu quero ver bastante joinha. Senta o dedo no curtir aí para que o YouTube veja que tem relevância esse conteúdo. Agora vou falar mais uma coisa aqui. Vem cá comigo. Não deixa de comentar. Comenta, ministra. Fala, pastor,
aconteceu assim na minha vida. Conta a sua história aí. Fala aí da sua história bonita, da sua experiência de vida. Ministra na vida de outras pessoas. Não tenha vergonha não. Seja a ferramenta de Deus. Eu estou aqui, como diz aí o mundo aí, dando a cara a tapa. Por quê? Porque eu quero ser essa ferramenta. Eu posso ser criticado? Posso. Posso ser mal interpretado? Posso. Mas eu estou dando a cara a tapa porque eu quero ser uma ferramenta na sua vida, meu querido. Eu quero abençoar a sua vida. Então faça o mesmo. Comenta aí, comenta. Mas senta o dedo no comentário aí. E compartilha. Não deixe de compartilhar o conteúdo desse canal. Porque eu tenho certeza absoluta de que muitas e muitas vidas serão abençoadas. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até o próximo vídeo. Não esquece, ó, o beijão do pastor, um beijão do seu pastor e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.